Olá, tudo bem? Eu sou Tiffany Oliveira, estudante da Federal, da Universidade Federal de Pernambuco, né? E aí eu estou no nono período de pedagogia, juntamente com a minha amiga Janaína Santana, que está presente aqui. Juliana Marisa, ela não conseguiu estar presente, mas participou da pesquisa. E a nossa orientadora também, a professora doutora da Universidade Federal de Pernambuco, Melanie Laura Mariano da Penha Silva. E aí a gente vai apresentar hoje para vocês a nossa pesquisa Entre o Ensinar e o Cuidar de Si, uma intervenção com profissionais de educação, que foi na linha de pesquisa Psicologia, Saúde Mental e Práticas Educativas. Então, a nossa temática ela foi saúde mental e bem-estar, né? Com professores e gestão escolar, né? Focada ali na EJA, na educação de jovens e adultos, no turno noturno. E aí, a gente fez essa pesquisa na pesquisa e prática pedagógica, que é o estágio obrigatório de gestão escolar, com a nossa professora Melanie. E aí a gente queria pensar, né? A gente precisava pensar qual a demanda que a gestão tem aqui, principal, que a gente precisa fazer um plano de ação para auxiliar nessa demanda. E aí, conversando com a gestora, a gente percebeu, ao perguntar sobre saúde mental, né, que é um tema tão atual, a gente percebeu que realmente havia essa necessidade por questões de afastamento, é, alto índice de afastamento dos profissionais por esse viés, e também o uso recorrente de medicação. Então, devido a isso, a gente sabe que trabalhar com pessoas e com educação, né, exige muito, desgasta muito emocionalmente. E aí falta esse autocuidado, né? Esse olhar para o autocuidado e o cuidado dos funcionários na escola. E a gente queria plantar um pouquinho essa sementinha dessa temática. E isso ocorreu no período passado, que foi entre outubro a dezembro. Com isso, a nossa pesquisa ela foi fundamentada em alguns teóricos, como o Shoa 2021, quando ele traz que a ausência de políticas de cuidado intensifica o sofrimento docente. Também Viegas 2022, quando ele traz que a sobrecarga e intensificação do trabalho impactam a saúde dos professores. E levando um pouco para essa parte do adoecimento docente, tem Magalhães 2021, quando traz que o burnout docente está associado às condições de trabalho e às demandas emocionais. Por fim, levando também para as práticas educativas humanizadoras, trouxemos Bittencourt 2024, quando traz que práticas educativas humanizadoras valorizam a experiência e a dimensão humana do sujeito. A nossa metodologia foi voltada para abordagem qualitativa, relato de experiência e gestão escolar. Realizamos também intervenções pedagógicas, como rodas de diálogo, relaxamento, autoimagem e um painel coletivo. Fizemos também observação participante, registros em diário de campo e análise das práticas de cuidado e das percepções das docentes. E aí, no resultado, a gente percebeu, né, esse adoecimento docente como um processo coletivo e estrutural. Coletivo porque não é um caso isolado, é um tema bem atual e normalizado, inclusive. Se um professor ele não toma medicação e ele não faz terapia, ele está trabalhando errado, né, para algumas pessoas. E aí, não é assim, a gente precisa buscar uma intervenção, né, como a gente fez, uma prevenção para esse caso. Estrutural, porque a gente sabe que não é do indivíduo. É uma questão de políticas educacionais, sobrecarga de trabalho, toda uma estrutura, né, atrás disso. E aí a gente viu também, percebeu as carências de espaço de escuta, né? A escola é um espaço de trabalho e as relações humanas elas não são enfatizadas, mas sim, por exemplo, de perguntar como o outro está, se preocupar, mas sim voltada para a demanda de trabalho. E a gente sabe que tudo que tem a ver com o humano a gente precisa tratar de forma mais cuidadosa. A gente percebeu também alta participação das professoras, mas a baixa adesão da equipe gestora, justamente por uma sobrecarga grande. E não ter tempo para participar com a gente. E ela era mais necessária naquele. Não, assim, mais necessária no sentido de observar essa intervenção, ter um olhar mais crítico para esse cuidado com os profissionais da escola e, quem sabe, né, seguir com essa temática na escola. E a gente percebeu a memória afetiva como um recurso de cuidado. Ao lembrar de um parente, ao lembrar de alguma experiência vivida, as professoras se sentiram amadas, se sentiram acolhidas.
e a coletividade como acolhimento mesmo, como é, como é bom chegar numa escola que você é bem recebido, que você é amado, que você consegue ter trocas com os demais profissionais, né? E a gente queria trazer esse olhar para a escola. E aí a gente percebeu também que na roda de diálogo, através dos relatos das professoras, houve ali uma escuta muito grande de todos os profissionais envolvidos, e a prática de relaxamento, que foi de respiração, que foi corporal, teve uma participação muito grande, já que elas diziam que precisava muito dessa pausa para exercício físico, mas não tinha. E aí gerou um bem-estar muito grande. E a autoimagem, a gente fez aí uma atividade com o espelho, que tem até uma professora segurando o espelho aí na imagem, onde elas precisavam se olhar, e gerou muita emoção, porque também foi voltada para o empoderamento feminino e autoestima, né? Então disseram, elas refletiram que fazia tempo que não tinha esse olhar para si mesma. E o painel coletivo foi pensando em deixar, né, algo na sala que elas pudessem, esse painel, agora escolho me cuidar, pudessem ali, não só naquele turno, mas os profissionais de outros turnos pudessem retirar ali algum papelzinho, seja de bem-estar corporal, lembrança boa, afeto, gentileza consigo mesma ou pausa rápida. Aí podiam tirar um papel para dar uma respirada, beber uma água, se alongar, lembrar de alguma viagem com o familiar, ligar para alguém amado, tomar um café. Sendo assim, né, durante a nossa pesquisa, nós conseguimos conversar tanto com as professoras quanto com a gestão, com a vice-gestora, e uma das falas da vice-gestora, que foi sobre o adoecimento docente, ela reforçou o que o Shoa trouxe, que ele classifica que a docência está entre as profissões que são mais estressantes, porque os professores precisam lidar, além de lidar consigo mesmos, com as suas próprias cobranças e atividades, precisam lidar com os estudantes, com as famílias de estudantes e também com as cobranças da escola. Então, conversando com as professoras, percebemos que, infelizmente, elas negligenciavam o descanso, a sua alimentação e o lazer, e isso mostrou como o ato de educar estava sendo comprometido, porque elas não estavam bem, elas não estavam com a sua saúde mental boa, não estavam conseguindo buscar por isso. Então, na nossa pesquisa, nós levamos atividades diversas para elas, e uma delas também envolvia atividades corporais, que proporcionaram uma experiência imediata de alívio. As professoras relataram positivamente, né, que notaram que de fato ficavam melhores, que foram estratégias de enfrentamento a esse estresse no cotidiano docente, como o Silva traz, que infelizmente acontece, mas é uma forma uma forma de conseguir enfrentar esse estresse, né? Com isso, cuidar da saúde mental dos educadores é uma ação pedagógica coerente e condiz com a função social da escola. E aí, né, a gente percebe, né, essa urgência, né, do cuidado. A gente percebe também esse impacto nas práticas e intervenções, e esse autocuidado como um ato político. Assim, é necessário, a gente precisa pausar para fazer isso. A gente precisa precaver esses profissionais, porque senão eles vão adoecer, né? E quem é que cuida do professor doente? A gente precisa ter esse olhar para isso. E a gente teve, infelizmente, a limitação do tempo, né? Que é um tempo curto, e a baixa participação da gestão também. Nossas referências. E nós gostaríamos de agradecer, né, à Universidade Federal de Pernambuco, por meio do Centro de Educação. A gente gostaria de agradecer também a Melanie, que foi a nossa orientadora. Jana? Sim, ela foi maravilhosa também. E também agradecemos a escola que nos recebeu, né? A escola municipal, a equipe gestores, professores e funcionários, desde o primeiro momento, desde o primeiro contato, que nos receberam muito bem. Isso, obrigada. Vocês também que estão assistindo. Até mais. Até.